Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semifinal do Cariocão 2025. Vasco e Flamengo, primeira partida, mando de campo do Vasco, campo Newton Santos, o Engenhão. Os botafoguenses não gostam muito que chamem de Engenhão, mas como não tem Botafogo, a gente vai de Engenhão. Sábado de carnaval, às 15h45 da tarde. Muitas coisas aconteceram, muitos bate-bocas, muita gente falando. Agora vamos aqui de prática, né? Prática. Campo. Lógico que um Flamengo e Vasco, independente de situações que os times estejam, né? É sempre, na minha opinião, essa é uma opinião minha. Apesar de todos os problemas que causam ao Vasco da Gama, dirigentes, tudo que o Vasco está passando, que a gente sabe que já passou e está passando ainda, eu ainda considero, por causa da minha memória afetiva, rivalidade aqui no Rio, Flamengo e Vasco. Tá? Não é que não tenha com Botafogo e Fluminense, mas para mim, até porque são as duas maiores torcidas do Rio, Flamengo e Vasco, e outras situações de grandes craques. Eu estou falando que o Fluminense não teve, o Botafogo não teve, mas para mim eu cresci, né, vendo essa rivalidade Flamengo e Vasco maior do que Fluminense e com Botafogo. E é sempre um problema, é sempre com muitos problemas. Tá? Desde as frases de Eurico Miranda, Márcio Braga, ou seja, sempre se fomentou muito, tá? Esse jogo. Então, independente da condição, sempre tem muito atrativo. Tá? Aquela frase que o Eurico Miranda falou há anos atrás, que jogar contra o Flamengo era um campeonato à parte, também vale para o Flamengo. Independente de condição, também vale para o Flamengo. Tá? Só que tem algumas coisas que entram no campo até os 5 primeiros minutos. Depois, não serve para mais nada. Tudo que se faça antes do jogo, tá? Não estou falando de treinamento, tá? Treinamento você coloca em prática. Mas tudo que se fala, tudo que se cogita, tudo que se prevê, lampa mais, isso tudo vai até o juiz apitar o início do jogo, até os 5 primeiros minutos. Depois, irmão, acabou. Cai na realidade, tá? Então a gente vai tentar ir para a realidade. Vamos falar algumas coisas aqui futurísticas, algumas situações que acontecem em qualquer clássico, num tamanho desse, mas depois vamos ali especificamente para o campo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor flamenguista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração de cifrão que está ao lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Vamos aqui por parte. Primeiro, sem mimimi, sem babaquice, sendo direto. Quem é que vive o melhor momento? Bom, o melhor momento é do Flamengo. Ah, isso não quer dizer nada. Porra, calma. Calma. Viver o melhor momento quer dizer sim. Óbvio que quer dizer. Quer dizer que você está com uma confiança maior, que as coisas estão encaixadas. Isso é garantia que vai ganhar? Não. Aí você está no melhor momento, quer dizer sim. Porra, não quer dizer que vai ganhar, mas te dá uma confiança. Então, o melhor momento é do Flamengo. Beleza?
Do jogo do Flamengo contra o Vasco, a gente esteve aqui pelo Carioca. Para esse, o Vasco teve 2 vitórias, ganhou um clássico, se classificou na Copa do Brasil, já tem até o adversário, se não estiver enganado, é o Nova Iguaçu, né? Aqui do Rio. É, O Vasco vem para esse jogo com a confiança um pouco mais alta também, de 2 vitórias. O Vasco tem aí alguns jogadores contratados, né? Que podem jogar, inclusive o Lloyd, o atacante angolano, que eu fui dar uma pesquisada nele, me parece um jogador com muita habilidade, um jogador que ajuda muito. É um jogador que joga pelo lado direito com a perna direita. Ele não faz igual os brasileiros aqui estão fazendo, joga com a perna direita pelo lado esquerdo para cortar para o meio, não. Ele é um ponta-ponta. Tá? Ele até corta para dentro para bater com a canhota, mas ele é um ponta-ponta, moda antiga, que vai lá na frente, ajuda o lateral. Me parece ser um jogador muito interessante. Aí, obviamente, o cara malandro, empresário já falou, ó, chega lá, já fala mal do Flamengo, fala que quer jogar. Fazer aquela média, a torcida, inflama, caralho. Isso quer dizer alguma coisa, isso já é sinal. E aí, eu vejo a torcida do Vasco muito se apegar nisso. Ah, porque tem alguns sinais, tem algumas coisas. Irmão, vamos colocar a bola no chão, tá? Coisa no chão. Ah, são sinais, porra. Bola no chão, irmão. Sem viajar na maionese. Igual esses canais que tem aí. Você que tá me vendo, você é flamenguista, você é vascaíno, tá ferrado. A gente vai massacrar vocês. Já viu esses canais que fazem assim? Pô, isso é tudo teatro, né, irmão? Isso é tudo teatro. Aí o torcedor cai nessa. Mas o cara não tá dizendo coisa com porra nenhuma. Muitas vezes ele fala isso, ele nem acredita no que está falando. E tem um monte. O Flamengo, no Vale, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, um monte. Isso é tudo teatro, pô. Tudo teatro. Tem um velho da porra do Botafogo, um coroa do Botafogo. Porra, o cara é irônico. O Botafogo tá uma merda, ele tá. Não, o maior do mundo voltou. E aí, porra, irmão, jogamos bem. Pô, o time não joga nada, toma um saco, mas jogamos bem, porra. Então, é menos. Então o Vasco vem no momento melhor do que estava contra o Flamengo, naquela primeira partida. Pode ter alguns reforços aí, né? Estão até querendo colocar logo o Lloyd, que acabou de chegou ontem. Já querem colocar o cara para jogar, né? Parece ser um bom jogador, como eu falei. É, e aí se cria, eu vou falar muito pelo lado do Vasco, menos pelo lado do Flamengo, porque o Flamengo a única polêmica que tem aí do lado do Flamengo foi que o Flamengo achou que o jogo seria no Maracanã, como sempre foi. O que o Flamengo falou não tem nada de absurdo. Um clássico do tamanho Flamengo e Vasco sempre foi no Maracanã. Aí eu vi canais do Vasco. O Flamengo não tem que se meter em nada, o mano de campo é do Vasco, tá? Mas o campo do Vasco é São Januário, só que não tem condição de segurança para jogar em São Januário um clássico Flamengo e Vasco. Não tem condição. Ponto assim. Então, o estádio do Vasco não serve. Beleza? Serve para outros jogos, mas para Flamengo e Vasco não. Até pela grandeza das duas torcidas. E sempre se jogou no Maracanã. Aí eu vi muito vascaíno, dirigente, falar: não, mas a gente está mais acostumado. Mentira. Mentira. Todas as vezes que o Vasco não pôde jogar em São Januário, né, nesses últimos recortes, o Vasco jogou 13 vezes no Maracanã e 5 no Engenhão. Então, como é que o Vasco está mais acostumado a jogar em campo sintético do que em gramado? O campo de São Januário é gramado, natural. Então, vamos lá. Tira esse negócio de campo. Quem é o favorito? É o Flamengo. E, na minha opinião, o Vasco tinha que criar. Eu também não estou falando que o Vasco está errado, mas pode ter dado um tiro no pé. O Vasco tem que criar alguma situação. Né? Igual o Eurico Miranda fazia muito, igual os jogadores antigamente faziam aposta entre eles, coisa e tal, que hoje não faz mais, a maioria dos jogadores é tudo Nutella. Tinha que se criar um fato novo.
E se criou um fato novo. O Vasco bateu o pé e falou que não ia jogar no Maracanã. Porém, alguns de seus jogadores falaram que não gostam de jogar em grama sintética. Aí vem com esse papo que se reuniu com o jogador e os jogadores pediram, aceitaram. Caô. Os jogadores engoliram. Os jogadores engoliram jogar no sintético. Engoliram. Essa é a verdade. Até porque quem está no campo, se analisar o time do Vasco, o time do Flamengo, você não precisa fazer uma força muito grande para perceber que no sintético o time do Flamengo vai levar vantagem. Ah, mas a gente já jogou 5 vezes. O Flamengo tem gramado sintético no seu CT. O Flamengo treina no sintético. O time do Flamengo é um time acelerado. É um time de toque rápido, um time de velocidade. O Vasco não é. O time do Vasco, pelos jogadores, é um time cadenciado. Pode ter uma ou outra contratação que joga mais acelerado, mas não é o time. A gente não está falando de um ou outro jogador. A gente está falando do time. E tem um outro detalhe. 2 empates é do Flamengo. 2 resultados iguais é do Flamengo. O Vasco precisa ganhar. O Vasco não vai jogar para empatar. O Vasco tem que ganhar. Então, o Vasco tinha que fazer um fato novo para fomentar. Vamos jogar no Engenhão. E aí, independente do que o Beppe falou, que não vai poder ter torcidas atrás do gol, o Vasco quis a si mesmo. Bom, o Vasco está pensando em dinheiro? Não. Teve um dirigente do Vasco lá que falou em dinheiro. Mentira, não está pensando em dinheiro. Se o Vasco estivesse pensando em dinheiro, ele ia para o Maracanã. Ou tentava alugar uma outra arena. Já que não está pensando na torcida do Vasco, vai para outro lugar. Vê aí onde não vai ter jogo e joga lá. Em Brasília, no Maranhão, sei lá. Vai para outro estádio. Então, não está pensando em dinheiro o Vasco. Ah, o Vasco criou esse fato novo para criar um burburinho, um debate. E para quê? O Vasco cria essa situação que vai jogar no Engenhão. Para mim, o Vasco não ganha vantagem nenhuma de campo e não ganha vantagem nenhuma financeira. No campo, no campo, no campo, na minha opinião, o Vasco, como foi falado, o Vasco tenta tirar o Flamengo da zona de conforto. Pô, só que o Vasco ainda esquece que o Vasco também sai da zona de conforto. O Vasco tira o Flamengo da zona de conforto, mas o Vasco também sai da zona de conforto, porque o seu campo é grama natural, é. Ou seja, a vantagem no campo, eu não vejo nenhuma para o Vasco. O Vasco, para mim, não ganha vantagem nenhuma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você pegar a declaração do Felipe Luiz, quando ele diz que ele jogar no campo ruim, jogar no sintético, ele prefere jogar no sintético, você já vê que a coisa não é bem assim. Então, o Vasco cria um fato novo para criar burburinho, para ver se o jogador do Flamengo fala alguma coisa, para atiçar a torcida do Vasco, mas praticar, não jogar no Maracanã, o Vasco não ganha nada. Simplesmente picuinha. Para criar um fato, para criar uma intriga, para criar discussão. Por quê? Financeiramente, não vai ganhar muito. Porque vai ter mais ou menos ali, vai poder ter uma capacidade ali, sei lá, 30 mil, 35 mil no Engenhão. Diminuindo com a galera que muita gente não vai. Talvez o time do Vasco tenha até mais torcida que a do Flamengo lá. Mas mesmo assim, financeiramente o Vasco não ganha. E esportivamente o Vasco não leva vantagem nenhuma em relação ao Flamengo. Vantagem nenhuma. Bom, então, para mim, esse fato do Engenhão é um fato novo para fomentar o jogo, porque prática, campo e financeiramente o Vasco não ganha em nada. Bom, vamos para o campo. O Felipe Luiz está rodando o elenco. Bom, o Flamengo pode ter mudanças. O jogo sendo no Engenhão sintético, um campo rápido, o Felipe Luiz já disse: o Danilo não vai. Está fazendo revezamento.
O Flamengo não tem dois jogadores de ponta, que é o Cebolinha e o Michael. Porém, o Flamengo tem o Plata, o Luiz Araújo e tem o Bruno Henrique. Ou seja, continua com 3 jogadores de velocidade. O Flamengo tem 3 jogadores de criação. O Rascaeta, o Gerson e o garoto Matheus Gonçalves. O Flamengo tem 3 volantes. Um joga um pouquinho mais à frente e 2 marcadores. O Pulgar e o garoto Everton. E tem o De La Cruz, que vai jogar. Você tem uma zaga que não toma gol o Carioca todo. Não tomou gol. Você tem um lateral que marca mais. Não sei se o Alexandre vai jogar, mas talvez possa jogar o Varela invertido. É um cara que vai marcar mais. E o Wesley pela ponta. Então, eu acredito que o Flamengo não vai sair muito disso. Além do mais, a necessidade de vencer é do Vasco. O Vasco pode ter 2 táticas. Ir para cima para tentar fazer o resultado, mas corre o risco de ser eliminado no primeiro jogo, até pela velocidade do time do Vasco. O Vasco do Carille não é um time acelerado e nunca vai ser. Independente das peças que chegam para o Vasco, com o Carille não vai ser acelerado. Vai ser um jogo de bola longa o tempo inteiro. Teve um cara que até falou, o Vasco joga rugby, né? Não tem aquela criação no meio e bola longa o tempo inteiro. Bom, só que se o Vasco ficar esperando o Flamengo dar a brecha, talvez não aconteça. Só que eu aposto que vai acontecer. Porque o Flamengo é a característica do Flamengo. O Flamengo podendo empatar, a não ser que seja uma final. Mas o Flamengo no primeiro jogo, podendo arriscar, o Flamengo vai arriscar. Ou seja, se você pegar o time montado do Vasco, o time montado do Flamengo, a posse de bola vai ser do Flamengo. Vai ser muito difícil o Vasco ter a posse de bola. Muito difícil o Vasco ter a posse de bola. Se o Vasco tiver a posse de bola, ele vai ter que adiantar as suas linhas. Ou vai ter aquela posse de bola dentro do seu campo. O Flamengo pode fazer muito bem isso. O Felipe Luiz pode fazer, olha só. A obrigação de atacar é deles. Vamos marcar do meio para trás. Não vamos marcar em cima. Não acredito que o Felipe Luiz vai fazer isso. Eu acredito que o Felipe Luiz, logo no início do jogo, vai para dentro. Porque é um campo neutro também. Não é São Januário. É um campo neutro também. Tanto para um quanto para o outro. Então o Flamengo vai jogar no mesmo time. Qual é o estilo do Flamengo? Marcar dentro do campo do adversário. O Vasco tem uma boa saída de bola? Não. O Vasco tem velocidade no meio? Não. O Vasco tem velocidade no ataque? Não. O time do Vasco é um time mais cadenciado. Isso não estou dizendo que é ruim. Estou falando que é mais cadenciado. O Flamengo joga no acelerado. E para você jogar no acelerado, um campo rápido é melhor. Um time que joga cadenciado com um campo muito rápido atrapalha. Então, o Vasco, a gente pegando aqui o time do Vasco, que jogou contra o Botafogo, o time do Vasco foi Sérgio, João Victor, Freitas e Lucas Piton. Tietê, Coutinho e Hugo Moura. O Hugo Moura não tem muita saída de bola. O Tietê faz até aquela passagem, mas também é um cara que já conseguiu fazer muito isso, né? Acho que ainda consegue fazer um pouco aquela saída de bola para trás. O Coutinho joga um pouco mais na frente. Você tem o Verratti, né? O Zucarello e o Rian. Os 2 pontos não são lá de tudo. Pode ter jogadores contratados aí. Você pode ter, vamos lá, que entra o Lloyd, entra pelo lado direito. Ele vai fazer um fogo ali, vai ter uma exposição, primeiro jogo, acabou de chegar, já vai colocar aí, mas ele não tem entrosamento. Ah, e tem um detalhe, eu fui dar uma olhada no Lloyd, ele toma muito cartão amarelo, porque ele ajuda muito a marcar. Então isso é um complicador, tá? Mas, se entrar o Lloyd, ele vai dar uma dinâmica diferente na frente. Ele vai ter um escape por ali. Só que pelo lado direito, o Flamengo vai ter o Varela, que não vai subir, porque quem sobe é o outro lado. Se ele jogasse invertido, ele poderia segurar o Wesley, mas ele não joga invertido, ele joga pelo lado direito. Então ele vai jogar por um lado, onde provavelmente terá o Varela, que vai ficar mais. Então você tem aí um time
Se for isso, com 3 no meio e 3 no ataque. O meio do Flamengo deve ser, acredito eu, Eric Pulgar, meio, Gerson e Arrascaeta. Bom, você tem Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, não dá para comparar com o Tietchan, Coutinho e o Hugo Moura, correto? Na saída de bola, não dá. O Felipe Coutinho informa, porra, jogava pra caralho. Sou fã do Coutinho. Mas hoje não. Ele tem outra dinâmica. É um time mais lento. O Hugo Moura é lento. O Tietchan, que dá um pouquinho mais de dinâmica. Só ele. Ah, Magalhães, mas o Gerson e o Arrascaeta também não são jogadores de velocidade. Mas eles têm mais capacidade de fazer a bola rolar com velocidade do que os jogadores do Vasco. Até por falta de aproximação. Você tem na frente do Flamengo jogadores que invertem as posições muito rápido, inclusive o atacante. O Flamengo pode entrar sim com Bruno Henrique de centroavante, Plata pelo lado direito e o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Eles ficaram invertendo, porque os três fazem aquilo ali. Então é mais difícil de você marcar do que um jogador estático, como o Verratti fica mais estático. Não, você pegando time por time, hoje não dá para comparar. Mesmo com os jogadores que o Vasco contratou, não dá para comparar porque os caras ainda não estão encaixados. Vai faltar o Vasco entrosamento. O Vasco vai ter que se preocupar em não tomar gol. O Vasco vai ter que se preocupar com essa bola rápida que é o campo sintético. Então, cara, não vou fazer comparação de time por time. Tá? O Flamengo deve vir, como eu falei, com os zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o Wesley por um lado, o Varela por outro. Deve ser o Pulgar, Gerson Rascaeta, ou o Pulgar, De La Cruz e Gerson. Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata. O Flamengo pode vir com 4 no meio. Pode vir com 4 no meio, fazendo o Arrascaeta cair mais pela ponta ali, né? De vez em quando, jogando junto ali com o Bruno Henrique caindo pelo lado e o Plata como centroavante. Tem várias formações. Mas, obviamente, que o Felipe Luiz vai olhar uma formação aonde o jogador, a sua característica, se encaixe mais com o campo sintético. E quase todos os jogadores do Flamengo são acelerados. Então, o Flamengo, o Felipe Luiz pode alterar alguma coisinha ali, mas não vai sair nada muito, ele não vai criar um movimento novo que o Flamengo tem que achar. O Vasco tem que criar um movimento novo. Que o último jogo foi vergonhoso, principalmente no primeiro tempo. Tem um time que ainda está em formação, tem um time que não é acelerado, é um time mais cadenciado, tem um treinador que o seu lado forte não é o ataque, é a defesa. Tá? A missão do Vasco, apesar de ter mudado de campo, que, como eu disse, não altera em nada o jogo, é, é o Vasco, na minha opinião, tentar desestabilizar o Flamengo, o que eu não acredito. Para esse jogo, para mim o favorito é o Flamengo. Para mim o favorito é o Flamengo. Eu vou de empate o Flamengo. Eu vou de empate o Flamengo. Porque hoje, com todas as características, aonde fosse o jogo, inclusive em São Januário, eu acho que é equilibrado. Em São Januário, eu acho que é equilibrado. 50% para cada lado. Agora, no Engenhão, no Maracanã, onde for, não dá para ser 50%. O Flamengo tem uma vantagem a mais. Isso é nítido. Então, só para terminar, na minha opinião, o Vasco criou esse fato novo do Engenhão para tirar o foco de times. Mas na prática, na minha opinião, o Vasco não ganhou nada indo para o Engenhão. Muito pelo contrário. Acho que o Vasco pode ter dado um tiro muito maior no pé do que se fosse no Maracanã. Bom, a torcida espera que esse fato novo ajude o Vasco. Eu, particularmente, não acredito. Acho que o Vasco fez uma grande de uma cagada. Mas fazer o quê? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.